Bom, boa noite a todas. Obrigada por estarem aqui com a gente. Eu sou Thaís, eu faço parte do board da PWN São Paulo. A PWN é uma organização que está presente em 30 cidades no mundo e ela atua justamente com o propósito de fomentar o equilíbrio entre homens e mulheres nas posições de liderança dentro das organizações. Aqui em São Paulo, a gente tem uma base de mais de 1.700 associadas que podem usufruir de alguns benefícios, como esses eventos, né, como o de hoje, que a gente faz mensalmente, às vezes online, às vezes presencial, e também podem utilizar do nosso programa de mentoring, que inclusive neste momento está com as inscrições abertas. Hoje a nossa convidada é a Natália Mercedes, que está à frente do Ateliê Financeiro e que oferece consultorias individuais em planejamento financeiro e investimentos. A Natália é graduada em Economia pela FEA, ela possui especialização em Finanças e Investimentos pela Universidade de Toronto. Tem formações como Psicologia Econômica e Family Office. Tem 15 anos de experiência no mercado financeiro e no mundo corporativo já passou por bancos e assets. E há 7 anos trabalha apoiando os clientes no Brasil e no exterior e soube que atende muitas mulheres. Não é isso, Nath? Bem-vinda. Obrigada, Thaís. Eu vou até passar um ponto aqui que eu achei interessante, que quando a Thaís me convidou, eu já vou fazer um disclaimer, a Thaís é minha cliente, então, quando ela me convidou, primeiro eu fiquei muito feliz pelo convite, pela ponte, para poder falar com outras mulheres sobre esse assunto que eu gosto muito, e eu falei para ela, por favor, me interrompa, porque eu sou muito faladeira, então a gente vai ficar falando, e se deixar eu fico 2 horas aqui falando sobre o assunto, e eu fui levantar alguns números de clientes que eu já tinha atendido nesses últimos 7 anos e meio, fazendo atendimentos individuais, e número de mulheres. E eu falo, eu não faço uma comunicação específica voltada para mulheres, mas, enfim, a gente pode conversar um pouco sobre isso. Eu levantei aqui e a gente vai passar, eu fiz um recorte de gênero e mais de 70% das minhas clientes são mulheres. Então, tem muitas hipóteses sobre por que isso acontece, e a gente, enfim, vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas é um prazer, e eu adoro falar para mulheres, eu acho tão importante a gente se apropriar do dinheiro, se apropriar desse tema que a gente está falando da nossa vida, toca todos os aspectos da nossa vida, não dá para terceirizar. É isso aí. Dá para ter bons conselhos, né? Bons conselhos, boas recomendações de gente que entende os nossos porquês, os nossos quereres, né? Acho que daí a sorte da gente encontrar profissionais assim como você no mercado. Então, deixo aqui como cliente a minha recomendação. Eu vou tomar a liberdade de compartilhar uma apresentação. A ideia não é ser uma apresentação que a gente vai ficar lendo e olhando sobre ela. É alguns tópicos, mas para guiar um pouquinho da nossa conversa. E eu falei até com a Lina e com a Thaís, quando a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar antes de começar o nosso horário, que a ideia é ser um bate-papo. Então, Thaís e Lina vão fazer a facilitação, mas, por favor, levanta a mãozinha, se quiser compartilhar alguma coisa, algum ponto, fazer alguma pergunta, pode interromper durante a apresentação, que a ideia não é ser uma palestra falando e fazendo perguntas no final. A ideia é ser uma troca mesmo, um bate-papo. Então, só um segundinho, vou só compartilhar aqui. Então, eu bonitona aqui do lado, toda produzida. E eu vou puxando o assunto, né, que a Thaís começou, eu fiz um recorte. Eu puxei os últimos 3 anos de atendimento, e nos últimos, como eu comentei, faz 7 anos e meio que eu atendo. Mas eu decidi fazer um recorte ali dos últimos anos, que foi o tempo que eu tive ainda mais focada nos atendimentos individuais, porque no começo da carreira eu trabalhava no corporativo também, né? Então eu fui fazendo essa transição aos poucos. Nos últimos 3 anos eu atendi 179 clientes, dentre elas 76% mulheres. E eu fui puxar de todos
de todos os anos, e o número é muito parecido, e eu decidi perguntar para outros planejadores também, para ver se isso se repete, porque eu sou supervisora de outros planejadores numa escola para planejadores financeiros. E eu joguei a pergunta lá no grupo, né? Tipo, pessoal, qual que é a porcentagem? Como está a divisão? Né? E os números foram muito parecidos com os meus. Então, é interessante pensar sobre isso, e a gente estava, enfim, levantando algumas hipóteses do porquê que isso acontece e por que mais mulheres acabam procurando. E eu conversei, inclusive, com planejadores homens, né? Eu falei assim, tá, será que é porque eu sou mulher? E aí mais mulheres me procuram? E homens não se sentem confortáveis em conversar sobre esse assunto com outra mulher? Não sei, não sabemos. Mesmo entre outros homens, a porcentagem de mulheres é maior de atendimentos e de clientes. E aí eu só deixo a pergunta, por quê? Os homens estão olhando menos para isso? Será que é esse olhar um pouco mais acolhedor e não tanto de, vamos lá, números, rendimento, a gente tem que conseguir esse 0,1% a mais de rentabilidade, enfim, não sei. Hipóteses, Thaís? A gente estava conversando, né, antes de começar a gravar, inclusive, que sobre seria muito bom, porque quando eu fiz essa pergunta para a Natália do porquê mais mulheres, eu falei, Natália, eu tinha esperança de que você fosse me responder, que é porque as mulheres estão mais independentes financeiramente e também por conta disso mais preocupadas com a sua poupança, com o seu futuro, com o dinheiro, né? Mas ainda não temos esse termômetro, né? O que eu sinto, e aí a ideia, enfim, do papo é compartilhar um pouquinho da minha experiência, que é um recorte, né? E aí, claro, é um recorte dos clientes que eu atendi, existe um recorte de gênero, existe um recorte social, eu estou contando um pouquinho da minha experiência, né? Mas o que eu vejo muito na consultoria é que essa procura, ela vem motivada por algum motivo específico. Tem um gatilho. Não é, estou com 23 anos, 24 anos, terminei a faculdade e sempre me falaram que eu tinha que olhar sobre isso, deixa eu contratar um profissional para poder me apoiar. Não é isso que eu vejo. O que eu vejo é que teve um gatilho. Esse gatilho, ele pode ter sido uma separação, esse gatilho foi um mal-estar com um gerente e um assessor no banco, esse gatilho caramba, eu juntei dinheiro, eu fiz o que falaram que eu tinha que fazer, que era trabalhar, separar, guardar um pouco de dinheiro todo mês, e agora esse dinheiro está lá parado, e eu não sei o que eu faço com isso. Mas esse gatilho às vezes veio por um desemprego, e aí você teve que consumir reservas, ou não reservas, né, que existiam, mas esse gatilho, ele existiu, de alguma forma. E eu vou passar, quando eu estava pensando, né, nos principais pontos, eu quis conduzir o nosso papo em cima desses principais motivos. Por que mulheres procuram a consultoria? E aí eu fiz sim um recorte de gênero pensando mais, eu coloquei as minhas clientes na cabeça, as clientes mulheres na cabeça, porque os motivos que os meus clientes homens procuram, eles são ligeiramente diferentes dos das mulheres. Não são tão diferentes assim em todos os aspectos, mas eles são diferentes. Então, eu coloquei assim, eu peguei a lista das minhas clientes e fiquei pensando, quais foram os motivos que as pessoas me procuraram nos últimos anos? E aí eu listei 3 motivos principais são os que eu ouvi e os que eu continuo ouvindo, e inclusive continuo ouvindo em conversas iniciais, inclusive que eu fiz semana passada. Então, são motivos que se repetem. O primeiro, que desconfio que o assessor ou o gerente está me recomendando, é bom para ele, não para mim. E aí, eu vou fazer só um recorte, porque que eu acho que é interessante explicar falar um pouquinho sobre os papéis dos diferentes profissionais no mercado financeiro. E não é para ser chato, é mais para pensar nas pessoas que estão próximas mesmo. Então, qual que é a função do assessor e do gerente de investimentos? Qual que é a função de um consultor de valores mobiliários, que é o que eu sou? Né? Eu sou planejadora financeira e consultora de valores mobiliários, habilitada pela CVM. Então, quais são os papéis desses profissionais? E qual que é o papel, como que esses profissionais eles são remunerados?
porque a gente precisa pensar quem que está pagando a conta do conselho, do aconselhamento que a gente está recebendo, né? A pessoa que está conversando com a gente ou vendendo algo para a gente, ela está recebendo por quem? Né? Qual é o senhor, né, que está ali? Então, primeiro, acho que falando um pouquinho do assessor, a principal função do assessor, ou do gerente de investimentos também pensando no banco, é operacionalizar a logística entre o cliente e a corretora. Ou seja, é fazer essa relação acontecer. O que acontece na prática, e agora a gente tem um outro modelo de remuneração, mas o preponderante ainda hoje é comissionamento a partir dos produtos vendidos. E aí, longe de mim falar que, nossa, os assessores são todos ruins, gerente de banco é horrível. Não, não é. Eu conheço assessores excelentes. Inclusive, eu tenho um assessor que é muito bom, porque eu tenho conta numa corretora e eu tenho um assessor que me apoia logisticamente ali em algumas necessidades que eu preciso. Mas a função dele é fazer esse apoio logístico. A função principal dele não aliás, se a gente for olhar na letra da legislação, ele não pode fazer recomendação individualizada. O que ele pode fazer é oferecer produtos. E aí, muitas vezes, o que acontece é o assessor está oferecendo um produto para você, e você entende que ele está oferecendo porque ele conhece a tua realidade, o teu contexto, o teu perfil e todos os seus planos. E é por isso que ele está recomendando aquele produto. Quando na verdade não é. Ele está oferecendo aquele produto para você e praticamente para toda a base de clientes dele. Né? Então, existem incentivos comerciais ali que acontecem durante a recomendação de produtos de investimento. Aquele produto pode ser bom para você? Pode, mas aí cabe a nós decidirmos o que é bom para a gente. Eu sempre uso esse exemplo durante as sessões de consultoria, que quando a gente entra numa loja, enfim, numa loja grande, e o vendedor vem e fala, nossa, chegou uma TV ótima, e te oferece a TV, não é porque ele está oferecendo que você precisa comprar a TV, né? Não é porque ele está te oferecendo aquela TV, que aquela TV é do tamanho que cabe na parede da tua sala. Então, cabe a gente entender um pouco, pelo menos, o que é e conseguir fazer boas perguntas. Para conseguir filtrar se aquela recomendação que está vindo, ela faz sentido ou não. Esse é o assessor, né? O assessor e o gerente. Qual que é a função do consultor de valores imobiliários? Ele é uma outra profissão, né? Só que um ponto que é interessante é que os consultores, existem muito menos consultores de valores imobiliários hoje do que assessores, porque o consultor ele é independente. O consultor ele é remunerado pelo cliente, exclusivamente pelo cliente. E que é onde eu decidi construir, enfim, o meu negócio e a minha carreira. Eu sou remunerada de uma forma, que é pelo meu cliente. Inclusive, eu sou proibida de receber qualquer tipo de comissionamento de qualquer outro prestador. Então, eu posso, por exemplo, durante o processo, entender que o meu cliente precisa procurar um contador. E eu não vou receber nada. Eu vou indicar alguns profissionais que eu gosto do trabalho. Eu posso entender que o meu cliente precisa olhar para um planejamento, contratar um advogado previdenciário, por exemplo, porque tem alguma questão ali que me chamou a atenção. Eu vou indicar um ou outro profissional, um advogado previdenciário. Eu posso recomendar investimentos, porque eu conheço o contexto daquela minha cliente, daquela pessoa que está ali na minha frente. Então, eu vou ter várias sessões, a gente vai conversar. Eu falo que eu tenho clientes que contou para mim primeiro que estava grávida do que contou para a família, porque dinheiro toca tudo. Então, o meu papel é entender o contexto daquele cliente, acompanhá-lo dentro das necessidades do que for necessário, e eu vou recomendar o produto, que eu falo que o produto é o fim da linha. Então, a gente tem contexto, a gente desenha uma estratégia de investimentos, a gente pensa em alocação de acordo com o perfil, e por último, o produto. O produto serve para atender uma necessidade, não ao contrário, né? Então, esse é um pouquinho do meu trabalho pensando em consultoria de valores imobiliários, o consultor de investimentos, né, especificamente nessa parte. E eu recebo muitas clientes que vêm um pouquinho desconfiado. Eu não entendo, primeiro, eu não entendo o que essa pessoa está me falando.
ela está me oferecendo uma coisa, depois uma outra coisa, depois essa outra coisa, e o cliente fica confuso, ele não está entendendo direito o que está acontecendo, muitas vezes vindo de uma abordagem muito agressiva, porque é uma abordagem comercial de venda de produtos. Então, eu vejo isso na prática com frequência. E esse é um dos motivos que muitas clientes me procuram, querem ter um olhar, alguém, que é remunerado por ela, 2, que sabe que está recomendando um produto porque faz sentido para ela e não porque está ganhando em cima dele. Eu falei bastante. Alguém quer comentar algum ponto, fazer alguma pergunta? Fiquem muito à vontade. Eu tenho até que beber água, porque senão eu só vou. Não vou para o segundo, então. Esse é o melhor. Esse eu gosto. Eu adoro essa pergunta. Eu estou guardando o suficiente para minha aposentadoria. E aí aqui a gente pode trocar a aposentadoria por independência financeira, por formação de patrimônio mesmo. Eu estou guardando o suficiente para poder ter uma vida tranquila lá na frente, para não ser uma velhinha em situação de vulnerabilidade. Não é fácil fazer essa conta. Porque, assim, se digitar no Google, ele vai te dar vários simuladores, tá cheio de simulador na internet. Coloque aqui quando você tem, quando você gostaria de ter de renda lá na frente, quantos anos você vai se aposentar, quer se aposentar, e ele vai te dar um número, ele vai te cuspir um número. O que com frequência acontece é que a gente não entende quais são os parâmetros que estão sendo utilizados dentro desses simuladores. E o que eu mais vejo são, primeiro que é só uma ferramenta, né? A gente, enfim, tem que ter todo um contexto em cima da análise dela. Mas o que eu vejo com frequência são esses simuladores. Eles estão dentro de sites que estão vendendo algum tipo de produto e eles usam parâmetros de rentabilidade que não são reais. Eles não se apoiam estatisticamente em nada que a gente consegue olhar. Então, eles usam taxas de rentabilidade real, por exemplo, que eu já vi, de 12%. Gente, só não faz sentido, assim, é só para ignorar um negócio desse. É uma loucura. E aí, teoricamente, você pode guardar R$100 por mês e você vai ter uma vida de rainha quando você tiver 50, assim. Não vai acontecer isso. Então, tem que ter esse cuidado um pouquinho com os simuladores, mas é uma pergunta que aparece muito. E quando ela não aparece, eu falo que é importante ter esse olhar de que hoje eu vou fazer eu vou gesticular, vai ficar meio esquisito, eu sei, mas só me acompanhe. Hoje a gente tem uma pirâmide etária mais ou menos nesse formato. Então a gente tem um montão de gente jovem e menos pessoas mais velhinhas, né? Isso aqui a gente tem hoje no Brasil. O que está acontecendo, que já é um movimento que já aconteceu em países mais ricos, países mais desenvolvidos, e a gente está começando, não só o Brasil, mas outros países em desenvolvimento também está começando a experimentar isso aqui. Então, menos pessoas nascendo, mais pessoas envelhecendo, por muitos motivos, né? Avanço da medicina, menos pessoas tendo filhos, enfim, muitas questões aqui. Mas o ponto principal é, se a gente pensar em aposentadoria pública, então a gente sempre tem eu falo que tem 2 pilares. Você tem o pilar público e você tem um pilar de patrimônio pessoal. Em linhas gerais, vem desses 2 lugares do dinheiro que a gente vai precisar lá na frente quando a gente envelhecer, né, parar de trabalhar. Esse pilar público, eu vou trazer alguns números que eu acho que eles são legais para a gente poder, enfim, eles são assustadores, só não saiam, tá? Mas eu acho que eles são importantes, de quanto que a gente tem que cuidar com muito mais carinho do pilar patrimonial que a gente está formando e não confiar muito no pilar público. E aí aqui, de novo, não estou vindo como a mensageira do apocalipse, que, nossa, não iremos nos aposentar, o INSS vai quebrar, enfim, não é nada disso. Mas muitas mudanças provavelmente terão que ser feitas. Isso vai fazer com que a aposentadoria vinda deste pilar público seja cada vez menor. Este número, isso aqui é legal. Então, eu fiz um recorte só de uma figura
de um estudo chamado Sistema Previdenciário Brasileiro sob a Ótica da Equidade, que foi um estudo feito, enfim, pelo Banco Mundial. E neste estudo, eu vou só colocar ali só para a gente olhar Brasil, o que essa figura mostra para a gente? Ela mostra se não houver mudanças muito drásticas dentro do sistema de previdência público, que hoje no Brasil é o INSS, qual vai ser a idade que a gente deve se aposentar. Então, se a gente olhar ali no pretinho, 2040, essa idade de aposentadoria se não tiver nenhuma mudança muito drástica, é para estar próxima dos 72 anos. Hoje é 62 mulher e 65 homem, né? Então a gente está falando de 72 anos. Se olhar para 2060, 78 anos. Eu espero não precisar, por obrigação, estar trabalhando com 78 anos. Enfim, não sei vocês. Segunda informação que eu coloquei aqui que eu achei interessante. O IPEA estima que o número de beneficiários da Previdência pode dobrar até 2060, ou seja, quem está recebendo, e alcançando 66 milhões. E a quantidade de contribuintes deve cair. Ou seja, é essa piramidezinha aqui, o impacto dessa piramidezinha com as mãos que eu desenhei. Então, a gente deve ter muito mais pessoas recebendo do que pessoas contribuindo. E aí aqui, eu não sei se todo mundo sabe, mas é interessante saber que a Previdência, o que a gente contribui hoje, pensando nesse pilar público, ele não está sendo feito uma poupança para a gente, não. Ele está sendo destinado a quem recebe o benefício hoje. Então, a gente, quando se aposentar, principalmente quem tem carreira corporativa, que aí recolhe em cima do teto do INSS, que é diferente de quem é empresário ou autônomo, que com a grande frequência recolhe um valor em cima de um salário mínimo, um valor muito menor. Ou seja, quem está nessa linha de autônomo empresário e recolhe menos, já o pilar público a gente já pode excluir. Quem é do corporativo ainda tem recolhimentos obrigatórios na fonte maiores. Né? Mas o ponto principal é, se hoje a gente tem um teto de R$7 mil, muito provavelmente esse teto não se manterá no período em que a gente for usufruir do benefício. A última notícia que eu coloquei ali do lado, esse até para mim foi interessante, que eu já tinha visto os números, mas eu queria achar uma reportagem, tudo recente, né? Uma reportagem com o número exato. 40 milhões de beneficiários do INSS. Então, a gente tem hoje 40 milhões de pessoas que recebem benefício. Somente 3.841 ganhou o teto. É o teto mais porque as pessoas podem acumular benefício, no caso de pensão de morte, tem alguns casos que dá para acumular. Mas pense, 40 milhões de beneficiários, 3 mil pessoas recebem o teto. Mesmo pessoas que contribuem sobre o teto praticamente a vida inteira não vão receber o teto, não estão recebendo o teto hoje, quiçá receberão lá na frente. Né? Então, mas assim, é um cuidado, a gente tem que ter esse cuidado com o nosso pilar de formação de patrimônio. Quem ainda confia e tem uma esperança muito grande no pilar público, eu só queria deixar essas notícias, porque eu acho que elas são importantes, que a gente, para trazer um pouquinho de clareza, que não dá para contar com tudo isso, não. Dá para contar com um pouquinho, provavelmente, mas não dá para contar com um valor muito significativo, que o valor muito significativo da nossa renda lá na frente vai vir daqui. E um terceiro motivo que eu coloquei a gente passou por... Eu tenho uma desconfiança, não sei exatamente o que estão me recomendando, eu não sei quanto que eu guardo. E o terceiro, onde que eu coloco esse dinheiro? Então, quando eu falo quando o dinheiro já existe, o que é o perfil comum das minhas clientes, eu tenho um patrimônio, eu estou guardando esse dinheiro, eu sei que é importante, o que eu faço com isso? Né? E eu falo que a pergunta que vem mais é qual que é o melhor investimento? E não, eu sinto dizer que eu não consigo dar essa resposta. A gente pode conversar sobre alguns pontos específicos e abrir alguns casos. Isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. O que a gente vai olhar pensando em reserva, um dinheiro com mais liquidez, pensando em aposentadoria, como é que eu estruturo isso aqui? Mas não existe uma resposta pronta de isso aqui é bom,
Isso aqui é intrinsecamente bom. Isso é intrinsecamente um bom produto. É um bom produto para todo mundo. Ou este é um produto ruim para todo mundo. Tem alguns que são ruins, são intrinsecamente ruins, mas na maior parte das vezes não existe o melhor produto. Porque o produto, ele é uma ferramenta para viabilizar um projeto, um objetivo que você tenha. Então, se a gente não passar e não entender qual que é o objetivo, qual que é o projeto, para que a gente quer esse dinheiro, é para comprar, é para trocar de carro no ano que vem, é para ter uma reserva para se eu for desligada, se alguém da minha família ficar doente, eu preciso usar, ou é para eu não ser uma velhinha em situação de vulnerabilidade quando eu tiver 78 anos, porque eu não quero depender do dinheiro do pilar que vem ali do INSS. Antes de fazer isso, não tem como responder essa pergunta de qual que é o melhor investimento. Então, eu falo, durante o processo de consultoria, é sempre um caminho. A gente vai caminhando junto. Eu faço um esforço muito grande para esse ser um assunto leve, porque para algumas pessoas é um assunto pesado. Mas a gente precisa fazer esse caminhar e precisa existir eu falo, a cliente ela precisa parar para pensar um pouquinho qual é a vida que ela quer ter. E aí, a partir da vida que ela quer ter, a gente vai fazer algumas simulações, a gente vai fazer alguns cenários, vai levantar alguns cenários, e a gente vai ver qual que é o ideal e comparar com o que é o real, que é o que dá. Então, eu sempre falo assim, a gente vai olhar, eu consigo guardar tanto, você deveria guardar tanto para ter essa vida que você gostaria de ter, mas o possível é esse tanto aqui, esse tanto menor. Então, a gente vai trabalhar aqui. Onde que eu invisto isso aqui? Porque muito mais importante do que o onde especificamente você está investindo é que você esteja investindo em algo que seja coerente com seus objetivos. Aí eu vou dar um exemplo. Por exemplo, vou citar o nome de um produto, porque, enfim, não tem problema, é um produto bom. Tem um produto razoavelmente novo do Tesouro que chama Renda Mais. Produto bom. Não serve para todo mundo, mas é um produto bom. Ele é um produto voltado para a aposentadoria. Então, complemento de renda para aposentadoria. Basicamente, como é que ele funciona? É um título de renda fixa, você está emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional, e lá na frente de uma data que você escolheu, você vai receber uma renda mensal durante 20 anos advinda desse produto. Beleza, é um produto bom? É um produto bom. É um produto que está pagando taxas altas nesse momento? É um produto que está pagando taxas altas nesse momento. Eu deveria colocar todo o meu dinheiro lá porque é um produto bom? Deus o livre. Porque já pensou se acontece alguma coisa e você precisa do dinheiro para depois de amanhã? Você pode acessar o dinheiro? Pode acessar o dinheiro, ele está lá. Mas ele vai ser resgatado de uma forma punitiva. Porque é um contrato que você está assinando para tirar esse dinheiro lá em 2040, 2050, 2060, quando você for se aposentar. Se você tirar ele antes da hora, pode ser que você tire, inclusive, menos do que você colocou. Então, então eu não devia colocar porque eu tenho medo de precisar desse dinheiro antes? Também não. Vamos organizar e ter um colchão gordinho de segurança com um montante de dinheiro mais acessível, com um montante de dinheiro que não é tão acessível assim, mas que serve para um propósito específico. Então, não existe o melhor produto. O produto certo, ele vem depois de uma análise, de perfil, porque cada pessoa tem um perfil de risco diferente, e a Thaís trouxe, ela teve quando a gente estava papeando um pouquinho antes de entrar, ela falou uma coisa interessante. Esse perfil, muitas vezes, ele reflete a forma como a pessoa vive a vida dela em outros aspectos, e é verdade. Algumas pessoas são mais arrojadas por natureza, tomam mais risco, estão acostumadas a tomar mais risco. Tem mais estômago para aguentar os solavancos. Outras pessoas têm menos. Isso não é bom, não é ruim. É perfil, a gente tem que respeitar quem a gente é. Né? Então, esse é o terceiro grande motivo. E aí eu vou fazer uma pausa, porque eu preciso beber uma água. E eu vou deixar vocês fazerem, enfim, a gente poder conversar um pouquinho, fazer algumas ponderações. Deixa eu parar um pouquinho a apresentação. Eu falo, hein, Thaís? Eu falei que eu falava bastante.
Ninguém, não sei se alguém vai abrir o microfone aí, mas para deixar você tomar uma água, posso fazer uma intervenção aqui, né, que não é simples às vezes a gente pensar o que a gente quer, né? Porque são assim, acho que a não ser, não sei, quando o patrimônio é muito grande, né, que você tem um conforto para fazer várias escolhas, talvez isso fique mais fácil. Mas quando não é esse o caso, porque a gente quer tudo, né? A gente quer o dinheiro que vai ficar ali para uma emergência agora, com muita liquidez, se dá uma dor de barriga, eu consigo pegar aquela grana e me salvar. Um dinheiro para eu não ser uma velhinha vulnerável, isso para mim, no meu caso, é o mais essencial, né? O dinheiro para a viagem internacional do ano que vem. Então, assim, a gente quer tudo, né? E aí é difícil fazer essa combinação, né? É difícil a gente montar esse quebra-cabeça. Joguei a bomba aí para você, porque eu acho assim, para mim foi nisso que você me ajudou, né? Assim, acho que a gente conseguiu chegar num lugar em que eu me sinto respaldada para diferentes frentes, assim, né? Esse quebra-cabeça, como você falou, é a parte mais difícil, porque a gente tem prioridades concorrentes. Todo mundo tem. A gente quer várias coisas. E aí, para onde que a gente, de novo, dinheiro é uma ferramenta, né? Para onde que a gente vai direcionar esse dinheiro? Eu falo que eu tenho dois, quando eu estou fazendo exercício do que eu chamo de precificação de projetos, mas na verdade, normalmente eu nem uso esse termo, eu uso esse termo só para mim, que é para que você quer esse dinheiro? Quando eu faço essa pergunta, eu falo que eu tenho dois inegociáveis. A gente pode colocar 345 projetos e vontades e desejos no meio, mas eu tenho dois inegociáveis no processo. A gente precisa ter um dinheiro para dor de barriga. Se acontecer alguma coisa, se esse dinheiro não existe ainda, a gente vai dar prioridade para construir ele. A gente precisa ter uma reserva para poder acessar, se precisar. Porque eu espero que ninguém precise, eu espero não precisar, mas tê-la é só tão maravilhoso que até liberta a gente, eu não tinha nem pensado nisso ainda, a hora que eu estava, mas liberta a gente, inclusive, para fazer escolhas do que a gente quer, de como a gente quer viver, de trocar de trabalho, de sair do relacionamento ruim, de tanta coisa. Exatamente. Eu vou fazer o meu comentário da noite, Nath. Se você quiser beber outro gole de água, só. Eu acho que enquanto eu escutava as razões por que mulheres investem, obviamente, como eu sou uma pessoa cringe, eu fiquei aqui no teste da Capricho, falando, vai chegar a minha, vai chegar o meu perfil e eu vou ser totalmente aderente a essa alternativa. Mas acho que meu perfil não chegou, porque a minha razão eu era, com perdão do meu francês, uma completa mocoronga financeira. E aí, eu fiquei pensando que investimento tem, para mim, uma raiz que ela é prática, mas que ela é muito emocional. Eu digo por quê? Porque eu precisava, através desse conhecimento que eu não tinha, né, que eu alugo o cérebro, por exemplo, da Nath para fazer isso, trocar o medo por uma emoção melhor na minha vida. E eu conto por quê. Eu vim de uma família super escassa. E aí é óbvio que várias bagagens vêm com isso financeiramente falando, inclusive, né? Eu empreendo, então a coisa mais difícil é precificar, é ter juízo com o dinheiro, é fazer boa gestão, quando você não aprende isso de fábrica, assim como a gente aprende a comer arroz e feijão. Aí eu comecei a ler livros sobre longevidade, do tipo Outlive, vou assistir os documentários das Zonas Azuis e falando, agora lascou, eu vou ser uma velhinha de 100 anos ou quase. E eu preciso olhar para isso. A partir disso, o que eu fazia? Eu empreendo e trabalho muito. Então, eu trabalhava rezando para não ficar doente e eu comprava tudo que eu encontrasse em matéria de seguro ou previdência, sem saber se isto era eficiente ou não. Mas com aquela coisa do fazer a mandinga. E a partir do momento em que eu não sei direito nem mexer na calculadora HP, isso não trazia assim, a segurança ou a sensação de tranquilidade que eu precisava. O bom de aprender isso com o tempo é que uma coisa, felizmente, eu reconfirmei, que o que enriquece é o trabalho. Mas eu acho que é muito importante você ter a sensação de liberar espaço do cérebro que estava antes, com isso que é tão ruim, com essa carga que é tão ruim, para poder fazer o que você sabe fazer de melhor, que é contribuir. E a partir disso, eu acho que o que também é muito bom e que aplaca o medo, troca o medo por uma emoção hoje eu entendo que direção é mais importante do que velocidade. Andar na direção certa é um negócio que não tem preço. A partir do momento em que eu tive essa sensação,
Eu professo essa fé para muita gente que eu conheço e eu descubro que muita gente sentia o mesmo que um dia eu senti, mas que não tem coragem de externar isso enquanto a gente ainda tem tempo hábil para fazer um plano, para trabalhar e para sofrer menos diante disso. Pronto, Nath, bebeu água, bebeu, hein? Ai, Karina, eu acho que você foi contemplada nos motivos. Você foi contemplada no último. Tem um pouco de tudo, né? Mas eu queria um negócio mais caricato para aparecer comigo no teste. Você queria um só seu. Ah, mas eu pensei em você também quando eu tava escrevendo. Eu pensei em todas. Essa sensação de escassez, ela aparece bastante. E se eu não quero morrer mendiga, eu tenho medo. Tipo, e se acontecer alguma coisa, que é um pouco do que a gente já conversou algumas vezes, eu já conversei com várias outras pessoas, que é quando a gente empreende, quando a gente é autônomo, a gente tá todo dia desempregado. É isso. Dúvida. A gente tá todo dia desempregado. E aí, o que eu vou fazer? E aí, qual que é o peso disso? Para algumas pessoas, esse peso é menor. Para algumas pessoas, esse peso é maior. E aí eu falo que esse colchão de segurança é ter essa clareza da direção de eu não vou morrer na praça, mendiga, que eu estou caminhando para isso, o dinheiro, desculpa, ele proporciona, ele proporciona essa paz de espírito de se eu não tiver cliente esse mês que vem, no outro mês e no mês seguinte, tá tudo bem. Se eu pegar Covid, se eu tivesse pego Covid e ficado 3 meses sem poder trabalhar, eu poderia, eu vou usar a palavra luxo, é muito triste usar a palavra luxo, mas eu vou usar. Eu posso me dar o luxo de não me preocupar com dinheiro e só poder me preocupar com a minha saúde. Então, são coisas que o dinheiro compra. E aí a importância de olhar para isso com carinho, com cuidado, que o dinheiro que está ali, a gente não trabalha pela acumulação do patrimônio em si. Tipo, para fazer o de patinhas, né? Para jogar dinheiro para cima, né? É autocuidado. Isso é autocuidado. Autocuidado não é creme na cara. Total. E eu acho que não é sobre escolher o que tirar, porque todo mundo que não entende de investimento e finanças acha que quando você tem consciência, você tem que gastar nada e tirar as coisas, né? Mas não, a vida se torna mais leve. Hoje a minha gestão dentro do meu trabalho, eu tenho total domínio do que eu ofereço, mas é para quem eu vou dizer não, porque o dinheiro permite isso. Como é que estrategicamente eu vou usar melhor as minhas horas? Como é que eu vou valorizar ao máximo o tempo de vida que eu estou entregando, né, para a rotina de trabalho? Isso realmente muda a vida da gente. Deve economizar umas rugas, portanto, também economiza em procedimentos estéticos. Karina, minha irmã gêmea, Karina, tô adorando a Karina. Jura? Será? Todo lugar que eu vou, Thaís, encontram pessoas muito parecidas comigo, então eu acho que eu tenho 6 ou 7 gêmeas aí por esse Brasil, de repente. Ai, nós somos um grupo de gêmeas, depois a gente conversa. Fechou. Mas eu coloquei, eu vou por um minuto voltar na apresentação, porque Karina usou um termo que eu só quero voltar aqui, então eu só estou voltando, é isso que eu estou fazendo, eu estou com vontade. Direcionamento versus rigidez. Ter um plano não quer dizer que, mas eu vou ter se eu fizer um planejamento, eu vou ter um pedaço de papel com uma folha com a Natália disse que eu tenho que fazer isso aqui, depois isso aqui, que eu tenho que gastar com isso aqui. Não vou fazer isso. Eu tenho algumas clientes que estão aqui hoje, elas sabem disso, eu não vou fazer isso. Porque a ideia, o importante é que a gente tenha uma estratégia, que a gente tenha uma direção. A vida, ela vai acontecer. E ela vai mudar quase todos os planos que a gente tem. Mas se a gente tiver algo, um olhar e uma direção do para onde a gente está caminhando, a gente só volta depois e fala, deixa eu revisitar aquilo que eu pensei. E aí a vida veio e deu um 360 e aconteceu outra coisa. Mas você não estraga todo o plano, ela não estraga tudo que foi feito. Você vai olhar com carinho de novo, com cuidado, com empatia para a tua própria história e olhar, tá, então deixa eu fazer isso aqui agora.
porque eu tenho controle sobre algumas coisas, mas enfim, a gente sabe, sobre a maior parte delas a gente não tem. Então, a gente desenha uma estratégia, a gente tem uma direção, a gente vai caminhando nessa direção e a vida vai acontecendo e a gente vai ajustando. Por isso que o acompanhamento, já me perguntaram isso algumas vezes, mas eu vou fazer o planejamento uma vez só e daí tá belezinha, assim, não preciso mais olhar para isso? Não, também não. Eu não quero ninguém no meu cangote para o resto da vida. Eu falo, eu quero que as minhas clientes, elas construam cada vez mais autonomia e consigam cada vez mais tomar decisões que antes elas iam me perguntar, Nath, esse negócio, esse dinheiro aqui, eu tô precisando, eu preciso sacar daqui ou dali. Não, você já sabe, tá carimbado ali. Então, aos poucos, a gente vai construindo autonomia. Então, eu sempre repito, eu quero atender mais mulheres, eu quero atender mais gente. Então, eu preciso que as minhas clientes vão tendo autonomia com o passar do tempo também. Mas é importante ter esse olhar de revisitar o plano e, principalmente, eu coloquei por último, dar tempo ao tempo. O nosso recurso, o nosso patrimônio vem do nosso trabalho. Os investimentos, eles são catalisadores. O problema é que se a gente não olha para isso com cuidado, pode ser que a gente perca muito dinheiro que não precisava, ou seja, a gente perdeu muito trabalho. Só não precisava ter perdido. Eu estava pensando nos casos das clientes e eu pensei no caso da cliente que fez o investimento mais ruim da vida dela. Enfim, eu não vou falar o nome dela, obviamente, mas ela investiu num plano de previdência privada por uns 10 anos, num plano muito ruim, com uma taxa de administração muito ruim, porque ela não tinha a menor ideia onde ela estava colocando aquele dinheiro, e não sabia mesmo. Ela falava, Natália, eu não sei o que é isso, eu só sei que eu tenho. Alguém me indicou uma vez, e eu só tenho. E o plano era muito caro. O ponto é, o produto era ruim. E aí, quando a gente está falando de patrimônios maiores, o impacto é grande. No caso dela, nesses 10 anos, ela perdeu, no caso, ela deixou de ganhar algo em torno de 400 mil reais, no patrimônio de 1 milhão, mais ou menos, aproximadamente, para um plano ruim. Ou seja, a gente está falando de números muito grandes, de produtos muito ruins, e eles existem, eles continuam sendo comercializados. Então, o dinheiro vem do trabalho, porém a gente precisa olhar para aquilo com um pouquinho de cuidado, principalmente quando o patrimônio ele vai crescendo, porque o impacto é grande, né? E a gente não quer desperdiçar trabalho, tempo de vida. Você está falando de patrimônio, eu acho que eu estou pensando numa pergunta aqui e aí a sua fala se conectou a ela, porque talvez acho que valha colocar que isso é para todo mundo, né? Independentemente do valor que você tenha disponível, ou mensal, ou semestral, ou anual, que seja, para poupar, você pensar em como otimizar essa poupança, né? Como fazer isso de uma forma mais eficiente e eficaz, é para todo mundo, certo? É para todo mundo. Ela construiu o patrimônio dela do zero. Essa minha cliente específica, ela começou comigo, ela tinha uns 55 anos. A gente está falando de uma pessoa que está próxima de se aposentar, é um patrimônio de uma vida inteira. Foram escolhas ruins durante muitos anos, durante mais de uma década, né? Eu digo, mas quem quer começar agora e de repente não tem esse patrimônio ainda acumulado, mas fala, puxa, ouvi a Natália, me interessei, eu acho que eu preciso começar a mudar o rumo aqui da minha vida financeira e vou começar a poupar. Do zero? Por que do zero? Porque se a gente começa olhando para planejamento, né? Então a gente começa olhando para orçamento mesmo. O que eu ganho? O que eu gasto? Como que é a vida que eu quero ter? E aí, a partir dali, a gente vai encaixar essa poupança, vamos chamar de poupança no começo, no sentido de poupar mesmo, não do produto, essa poupança ali, porque ela precisa em algum momento começar a acontecer. Eu tenho várias clientes que começaram do zero, com R$ 0. Então, de novo, a fala da Karina, direção é mais importante. Se você começa, quanto antes começa, na verdade, né? O quanto antes você começar, e o quanto antes começar na direção certa,
E aí, o que eu chamo de certo é o que faz sentido para o teu contexto, para o teu perfil, né? Não pensando em produto, mas pensando nesse plano como um todo, menos tempo de trabalho, tempo de vida a gente desperdiça. Ou a gente Porque usa o tempo de vida para coisas mais prazerosas, né? Que não só trabalhar. Os dois pontos, né? Porque a gente usa coisas mais prazerosas. E um outro ponto que é o dinheiro, no final, ele é um reflexo desse trabalho. E aí, se você meio que não se importa com ele, ou você vai ficar sem lá na frente, ou você vai ter que trabalhar para repor esse dinheiro depois. E aí que dó, né? A gente já trabalhou tanto. Eu sempre falo que o dinheiro não aceita desaforo, sabe? Ele só vai embora mesmo se a gente não cuida. Então, aí, mas respondendo a tua pergunta, Thaís, eu citei um exemplo alto porque o valor foi o maior valor, e ele me veio assim. Porque foi uma cliente que ficou. E assim, a gente usou números no caso dela, a gente olhou para os produtos, porque foi muito tempo, né? Eram produtos muito ruins e houve muitos conflitos, na verdade, até no processo de mudança desses produtos. Mas é para todo mundo. Eu tenho clientes que têm começam do zero, eu tenho clientes que têm alguns milhões. A gente precisa olhar com carinho para o nosso dinheiro sempre, porque no final não é sobre dinheiro, é sobre a nossa vida. É sobre a vida que a gente quer levar agora, é sobre o poder de comprar, eu falo de pagar essas escolhas, as escolhas que a gente quer ter com mais tranquilidade. Transição de carreira. Como é que você vai planejar uma transição de carreira se não tiver uma reserva? Tem gente que vai na louca. Eu só não sou essa pessoa, mas eu entendo. Mas só fica muito difícil. Você vai conseguir tomar menos risco, você vai conseguir falar menos nãos para coisas que você não quer, porque você vai precisar do dinheiro depois, né? Então, é isso. Deixa eu parar aqui, que era sobre esse direcionamento que eu queria falar um pouquinho. Muito bom. Alguém quer trazer algum ponto, fazer um comentário, pergunta, tirar dúvida? Não? Ninguém? Gente, me aproveitem, assim, se tiver alguma dúvida. Eu acho também. Eu só tô muito empolgada. Conta, Isso. conta o nome da cliente, mas conta o produto que é para a gente não olhar para ele. Eu não sei você, Bruna, mas assim, sendo previdência, eu não precisa nem falar o nome, eu realmente não vou nem passar perto. Gente, previdência com taxa são produtos antigos de banco. Hoje tem menos, sabe? Os gerentes hoje no banco, eles têm menos pachorra de enfiar esse tipo de produto em cliente. Mas antigamente tinha muito. Produtos de renda fixa, de previdência de renda fixa, mas com taxas de administração muito altas. Hoje, a gente olha para alguns produtos de previdência, que em alguns casos faz sentido para alguns perfis, tá? Nem sem previdência é ruim. Tem muita ruim, muita mesmo. Mas tem alguns perfis que faz sentido tem uma questão de economia tributária para quem está no corporativo, você consegue diferir imposto, né? Que é não pagar um imposto em cima de um pedaço da renda. Tem algumas coisas ali que previdência pode fazer sentido. Mas alguns produtos de renda fixa que hoje a gente tem, taxa de administração de meio, zero, tem taxa de administração zero, meio, 1%, antigamente eles eram vendidos a tipo 3,5%. Taxa de carregamento de 10, que é o quê? Taxa de carregamento. Quando você colocou R$1.000, ele tira 100 pro banco. Enfim, não é teu mais. Cada vez que você deposita, uma porcentagem fica para o banco. Nem é taxa de administração, tipo, ele tira do teu aporte. Então, eram produtos muito ruins. Hoje a gente tem menos, mas, mais importante, quem tinha, continua tendo. Esse é o problema. Então, Acho que talvez hoje a questão seja, é tanto produto elaborado, são tantas, é uma sopa de letrinhas, são tantas as possibilidades. Você abre o menu lá de investimento ou do banco ou da consultora, da corretora, não sabe para onde você corre, né? Porque até você estudar tudo aquilo e dar conta de entender tudo aquilo e você pensar sozinha para, né, qual escolha fazer, com a minha formação de humanas aqui, para mim é uma tarefa praticamente impossível, assim, não dou conta. Tá muito elaborado o mercado financeiro hoje em dia, né?
Thaís, só fundos, falando de fundos não previdenciários, só fundo normal, aqueles que a gente digita lá e, tipo, na categoriazinha de fundos. A última consulta que eu fiz na CVM, a gente tinha 27 mil fundos de investimento, sem contar os previdenciários. Então, assim, você nem deveria almejar conhecer Não, mas nem esses almejo. produtos, porque eu tenho um esforço gigantesco de acompanhamento. Eu estudo toda semana. Eu nunca parei de estudar, porque você constrói a base, aí tem mudança de legislação, você precisa se atualizar, porque a regra de não sei o quê, agora isso aqui paga imposto, isso aqui não é mais. Eu preciso acompanhar o que está acontecendo no mercado, e aí não é acompanhar o que está acontecendo no dia a dia, não, é acompanhar esses grandes números, acompanhar o que tem de produto novo saindo, produtos muito complexos, que na maior parte das vezes não é o que ninguém precisa. Ele está ali, ele foi construído para remunerar os agentes do mercado. Não é o que o investidor, o que o cliente final precisa. O que o cliente precisa é algo simples. Isso a gente já tem. Muito bom. Bom, Cabe uma última aqui? sempre. Ô, Nath, né, passei pelo processo com a Natália e eu, assim, sinto que é um exercício de autoconhecimento, né, de entender o que quer, o que não quer, o que planeja para o futuro, tem esse processo aí junto contigo, né, e de repensar também nessas escolhas e esses ajustes aí da estratégia. Você tem casos interessantes, assim, de mudanças de planejamento, que alguém montou um cenário contigo, reviu, tá muito ligado ao contexto de vida, momento, exemplos da vida real. O tempo inteiro, durante o próprio processo, eu falo que às vezes não dá tempo de terminar o processo e a vida já mudou e já aconteceu no meio do caminho. Deixa eu pensar em algum... eu tenho histórias felizes e eu tenho histórias tristes, assim. Eu lembrei de um agora, uma cliente que eu fiz a última sessão de consultoria dela semana passada. Ela me contratou, ela quase morava, no caso, essa é a mudança, morava em Brasília, então ela tinha, na verdade, antes ela morava em São Paulo, tinha um trabalho super bem remunerado no corporativo, e ela queria muito trabalhar na iniciativa pública. E ela conseguiu cavar essa vaga dela na iniciativa pública, foi para Brasília, chegou em Brasília, e ela tinha um patrimônio que ela acumulou. E por que ela me procurou? Ela me procurou para... Primeiro, ela estava com um ranço do assessor dela, gigantesco, porque ela falava que ele ficava vomitando coisas que ela não entendia. Então, ela estava procurando alguém que falasse a língua dela. E aí, a gente, enfim, conseguiu se conectar, deu match e a gente começou o processo. O objetivo dela comigo era entender o que fazer com aquele dinheiro que ela tinha acumulado. Então, hoje ela saiu do corporativo e foi para a iniciativa pública ganhando metade do salário, que era o que ela queria fazer. Então, a renda dela pagava as despesas, porém, ela não ia conseguir guardar mais nada enquanto ela estivesse ali, era um fato. E ela me procurou por isso. No meio da consultoria, ela recebeu uma proposta para voltar para São Paulo, não para iniciativa pública, mas para trabalhar numa ONG, mantendo um salário muito parecido com o que ela tinha na iniciativa pública. Era uma proposta muito legal, ela gostou muito, ela comprou a ideia e mudou tudo no meio do caminho. O olhar que era para o portfólio a gente fez, porém não fizemos mais nenhum ajuste, assim. Então aconteceu durante, e aí eu falo que eu gosto muito de falar de forma livre, porque eu estou acostumada a fazer isso durante a sessão, porque eu não tenho nenhuma ideia o que o cliente vai me trazer. Então, eu não tenho como... Eu tenho anotações aqui de alguns pontos que eu nem olhei, e eu devo ter falado coisas completamente diferentes do que eu anotei, porque o ser humano é uma caixinha de surpresas. Então, não só depois, mas durante. E acontece bastante. E depois, por isso, um pouco da importância de não pensar que é rígido, que eu fiz esse plano e ele me guiará para o resto da eternidade, porque não vai, só não vai. A hora que eu olho para a minha própria vida,
tanto de coisa diferente que eu fiz, que eu nem imaginava que eu ia fazer. Eu jamais imaginei quando eu fiz. Eu entrei, vou fazer só um recorte, que não é todo mundo aqui que sabe dessa minha história pregressa, mas eu vou compartilhar. Eu entrei na faculdade para fazer direito. Era muito de humanas para mim. E aí eu decidi mudar para engenharia química. Era muito de exatas para mim. E aí eu fui para economia, que tinha um pouco dos dois. Então, se eu pensar na vida que eu pensei quando eu estava prestando vestibular, era, nossa, eu vou trabalhar, vou fazer direito, vou passar no concurso público. A hora que eu entrei, eu falei, nossa, não é isso que eu quero, tá faltando um pedaço, parece que tá faltando um pedaço de mim. E aí eu fui para o outro extremo, até eu entender quem que eu era, como é que eu queria transitar entre esses dois mundos da exata e da humanas. E aí, enfim, e aí trabalhar, e aí ir para fora, fiquei 6 anos morando no Canadá, e aí voltar para o Brasil. Então, eu não imaginava que nada disso fosse acontecer. E ter esse olhar de cuidar do meu patrimônio, de olhar para esse crescimento constante, pensar, independente do que eu estiver fazendo, eu preciso continuar pensando que o dinheiro é uma ferramenta que vai continuar me proporcionando tomar essas decisões que eu ainda nem sei que eu vou querer tomar, me ajudou muito. Então, quando eu olho para os clientes, eu vejo o que eu vejo quando eu penso na minha própria vida, assim, um monte de mudança o tempo inteiro. É isso. É muito bom. Isso que acho que a gente está num momento de mundo em que a gente cada vez mais tem apoio para a gente ser o que a gente quiser, né? A gente pode ser o que a gente quiser, a gente pode mudar a hora que a gente quiser, a gente pode escolher a rota que a gente quiser. E que bom poder fazer isso com respaldo, né? Então, muito bom esse papo. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas só por conta do horário, porque eu ficaria aqui ouvindo vocês e trocando um montão de tempo, mas por conta do horário eu vou me permitir encerrando a nossa conversa. E agradeço primeiro a Natália por estar aqui, enfim, compartilhar um montão de conhecimento. Não sei se teve gente que entrou aqui achando que a gente ia sair com alguma fórmula, né, alguma receita de onde e como investir, mas eu acho que esse papo é a prova de que quando a gente fala de investimento, a gente fala de pessoas, porque ficamos aqui só falando de comportamentos e quereres e possibilidades enfim, muito boa essa conversa. Obrigada pelo tempo de vocês também. E termino aqui agradecendo também a Lina por ter ajudado a gente a operacionalizar isso tudo. A Lina, ela é co-presidente da PWN São Paulo. Inclusive, vocês podem seguir a PWN nas redes sociais. Estamos no LinkedIn, Facebook, Instagram, postando aí semanalmente. E também, se quiserem se associar e fazer parte dessa rede, vai ser um prazer tê-las conosco. É uma mensalidade anual, que não é alta, e é um grupo de mulheres incrível. É muito bom estar conectada a essas pessoas. Então, se quiserem mais informação, a gente também fica disponível. Obrigada, Thaís. Obrigada, Lina, pelo convite, enfim, pela oportunidade de poder falar um pouquinho. Como eu comentei no começo, eu adoro o tema, eu me encontrei trabalhando com isso, então eu posso ficar falando horas e horas e horas sobre esse assunto. Eu acho ele tão importante, tão relevante, e assim, olhando ele com recorte de gênero, que a gente acabou falando pouco. Eu pensei nele em todas as minhas falas, mas a gente acabou falando um pouco especificamente sobre ele, a importância da gente desenvolver a autonomia, da gente se apropriar do nosso dinheiro, não terceirizar as nossas escolhas, né? Eu vejo, infelizmente, o pai que cuida do dinheiro da filha, quando a filha casa, o marido toma conta do dinheiro. E aí eu tenho nem um, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco clientes que passa por um processo, às vezes um processo de divórcio, às vezes um processo de conflito, e me procura com esse olhar de e agora? O que eu faço? Que eu preciso cuidar desse dinheiro que eu não fui ensinada, eu nunca tive que fazer isso. Então, se aproprie. É tão importante poder ter a liberdade de conseguir tomar as próprias decisões
porque a gente está ganhando, né? Então a gente tem que se apropriar do que é nosso. É isso. Maravilhoso. Bom, meninas, obrigada. Bom, o próximo evento, a Lina colocou o link aí também no chat, já está marcado no comecinho de setembro, e vai ser presencial. Para quem tiver filho, principalmente, eu acho que é um evento que vale muito a pena acompanhar. Ele é aberto também para quem não é associado, então se quiserem participar, estão super convidadas. Vai ser com a Michele, que é a CEO da consultoria Filhos no Currículo. E você conhece, Bruna? Então ela vai estar com a gente. Bem legal. Então, se quiserem aproveitar a oportunidade, teremos esse evento aí presencial, que vai ser em Pinheiros. Combinado, E o meninas? mentoring, para quem quiser, né, tá aberta a inscrição, só entrar lá também. Mas o mentor aí tem que se associar, né, Lina? Isso. Uhum. E aí tem que se candidatar ao programa de mentoring, e aí vai passar por uma avaliação dos mentores, né? Não, das que estão- coordenadoras. E das aí coordenadoras. tem com os mentores. É isso. Quantos mentores tem esse ano? Uns 15. Uns 15. Vai 15 grandes líderes aí à disposição de quem passar pelo crivo aí dessa candidatura. Metade homens, metade mulheres. Boa. Obrigada, Muito bom. Natália. Obrigada, Thaís. Obrigada, gente. Boa noite, viu? Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada.